Bom dia, igreja. Que a graça, a paz e o amor de Deus continue com cada um. A leitura de hoje se encontra em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o certo e não o faz, comete pecado. Palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue em nosso meio. Espero que você esteja como está o meu coração, que o seu também está ardendo, batimentos rápidos, acelerados. Como diziam os irmãos que no caminho de Emaús, que quando eles ouviam a palavra do Senhor, quando eles ouviam, ardia-lhes o coração. Eu sempre falo isso aqui porque é um privilégio, irmãos, estarmos participando, estamos ouvindo falar daquilo que realmente tem sentido, daquilo do que realmente é palpável, daquilo do que realmente vai nos dar vida eterna. Amém? Se tivesse, o Vitor me perguntou qual que era o tema da mensagem, não foi colocado aqui, mas a mensagem, o tema é uma pergunta: você está no controle? Interessante, não é, irmãos? Nós fazemos planos, fazemos projetos, muitas coisas. Quais são os seus planos para 2026? Sua agenda está lotada? Será que nessa agenda lotada minha e sua, ela cabe à vontade soberana de Deus, ou o que tem que prevalecer é a minha e a sua vontade? Porque é interessante que as coisas, planejamos muitas coisas, vamos fazendo muitas coisas, né? A tendência de acharmos que nós estamos com o controle das coisas. As coisas vão dando certo. Você planeja viagens, não é, Mauro? Você tem uma excelente viagem, você volta. Vocês planejam cursos, aniversários, faculdade, planejamos essas coisas, e não é que na maioria das vezes essas coisas dão certo, Carlinhos? Fazemos os planos e as coisas vão acontecendo e vão acontecendo. O que há de errado nisso? Nada. Temos que planejar. O problema aqui, o que é tratado aqui em Tiago, não é o planejamento, não é? A gente vai ver isso aqui. Não há nada de errado. Mas um problema que pode nos trazer, com o passar do tempo, uma falsa sensação de que nós realmente estamos no controle das coisas, no controle da nossa vida. Eu quero comer uma pizza, eu ligo, eu peço, eu como uma pizza, e assim sucessivamente. Eu quero trocar de canal, eu pego, eu faço, muitas das vezes vamos assim, nada de errado. Só que as coisas vão acontecendo e de repente, quando nos pegamos, já vamos estar totalmente donos de si mesmo, achando que nós estamos no controle de tudo, e as coisas vão acontecendo assim. Tiago, ele
ele está condenando aí os pecados dos irmãos, dos comerciantes. Aí não era o problema do planejamento, era a presunção arrogante. Vamos ler aí Tiago, capítulo 4 aí, versículo 16. A gente vai estar de trás para frente. Versículo 16. Tiago 4:16. Olha o que ele diz aí. Primeiro vamos ler o capítulo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Qual o problema disso? Eram comerciantes cristãos, dá para entender que eram cristãos bem abastados, cristãos, judeus ali que tinham uma condição financeira boa, porque ele começa a dizer que eles iam viajar, iam fazer negócio. Isso é da cultura dos judeus, eles viajavam e faziam negócio. E ele começa a dizer, eles dizem, ouçam agora vocês que dizem. Então, eles não falavam isso esporadicamente, eles sempre já estavam levando isso no automático. Vocês que dizem, não, nós vamos viajar, nós vamos ficar um ano ali, vamos fazer negócios, vamos ganhar dinheiro, vamos passar um bom tempo ali. Então, eles já estavam assim, sentindo-se que realmente que eles estavam no controle da situação, porque eles faziam, eles iam, eles viajavam, creio eu, eles voltavam, então aquilo começou a entrar no automático. E lá no versículo 16, que é condenado o erro, fala assim, agora porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, você tem a pretensão, aí começa a ficar uma vanglória, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Não era o problema de planejar, era que a pretensão daquelas pessoas, daqueles irmãos, que eles estavam já colocando como se eles estivessem tudo certinho, que tudo estava no controle deles. É isso que é o gabar-se do amanhã. Ele se dirige aos comerciantes para mostrar que não é a vontade deles, é para mostrar que Deus é soberano, é a soberania de Deus que prevalece. Se você tem feito planos e as coisas têm acontecido, se eu tenho feito planos, as coisas acontecem, não é porque eu estou no controle, a soberano é Deus, é a vontade de Deus. E o interessante é que as coisas vão acontecendo, vão dando certo, e nós vamos dando graças a Deus. Mas muitas das vezes, até na maioria delas, nem consultamos a Deus, vamos fazendo no automático. E isso serve no mundo lá fora, no mundo secular, para os nossos planos, e também para nós aqui no reino do Senhor, como irmãos, como comunidade. É interessante que nós estamos, junto com os irmãos, junto com a igreja, para poder programar a agenda de 2026. Mas nós devemos tomar um cuidado muito grande, não é, João? De saber que é a vontade de Deus que vai prevalecer. Fazemos planos, queremos o melhor, queremos vários eventos na congregação, queremos passear com a congregação, mas nós temos que entender e colocar isso aos pés da cruz, porque é a vontade de Deus que vai prevalecer. Porque senão, nós podemos cair naquela tentação, naquela arrogância de que agora os pastores e os presbíteros estão direcionando as coisas. De forma alguma, irmão. Somos todos servos de um Senhor que é Jesus Cristo. É uma responsabilidade muito grande entender que não é a minha vontade, nem a vontade dos demais pastores aqui, dos irmãos, que vão prevalecer sobre a igreja, sobre o povo dele. É a vontade soberana de Deus. E nós, que bom que nós entendemos isso. E que bom que a igreja entende isso, porque é uma igreja que tem alimentado de alimento sólido, não é, João? Foi falado aqui pela manhã. A igreja não é boba. A igreja sabe o que está acontecendo. E eram esses planos, que eles faziam e ia deixando como que Deus estivesse de lado ali. Agora nós fazemos, as coisas estão dando certo. E quando não dá certo, por que não deu? Não é da vontade de Deus. Será? Você nem consultou. Você estava tão no automático, irmão. As coisas estavam tão acontecendo. Os ministérios na igreja caminhando, as coisas caminhando para a honra e glória do Senhor. Lá fora as coisas muito bem, as minhas viagens, minha família. Aí quando as coisas dão errada, irmão, não era da vontade de Deus.
Será, irmão? Você colocou nas mãos de Deus? Eu estou falando primeiro para mim, tem colocado nas mãos do Senhor, para ver se é a vontade dEle? Enquanto está dando certo, ó, joia. Mas aí quando dá errado, não era da vontade de Deus. Às vezes quando está dando certo para você também, irmão, não é da vontade de Deus. As coisas estão acontecendo no automático. Você tem colocado seus sonhos, os seus desejos sobre a força do seu próprio ombro, do seu próprio braço. Maldito o homem que confia no homem. Ele está dizendo, não é de confiar no meu irmão, confiar na força do meu braço. Eu faço porque eu sou bom, eu administro porque eu sou bom, e as coisas vão acontecendo. E que agora para 2026 os nossos planos sejam, se já não tem sido, você já tem colocado debaixo da soberania de Deus, se não, que possamos colocá-lo agora, para que as coisas venham a acontecer de acordo com a vontade de Deus. Ele adverte e ao mesmo tempo ele nos ensina. O interessante, né? Ele nos ensina, fala, ó, por que vocês estão agora fazendo isso aí? Vocês, né, que têm a tendência de dizer que nós vamos viajar, vamos comprar, vamos ganhar dinheiro, ele chama a atenção e ao mesmo tempo ele começa a nos ensinar. A palavra-chave aí desse versículo do 13 ao 17 é: se Deus quiser, se Deus permitir. Não é se você quiser, não é se eu quero, as coisas vão acontecer. Quantas vezes você também já desejou alguma coisa com muito ímpeto, com muita vontade e não aconteceu? Será por quê? Se o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando ele olha, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. E nós, se não tomarmos o cuidado, vamos cair naquele cristianismo, naquela religiosidade de sermos filhinhos mimados no reino de Deus, que quando não der certo, aí eu não quero mais. Estou chateado. Sabe quem tem os meninos menores aí, né, aquela pirracinha, não vai me dar não? E começa a espernear. Agora, trazendo para nós aqui, muitas vezes as coisas não acontecem, você vai virar as costas e vai embora. Não, Deus não. Irmão, Deus vai fazer a vontade dEle, queira eu ou você aceitar ou não, é a vontade dEle que vai ser feita. É a vontade dEle que vai prevalecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Indiferente se vamos fazer pirraça, se vamos achar ruim, meu irmão, e se eu ou você virarmos as costas e foi embora, porque as coisas não aconteceram da maneira que foi, me desculpe, mas a minha e a sua fé, ela estava menor do que, vamos falar um grão de mostarda não, que ali é outro contexto, né? Bem pequenininha mesmo, de acordo com o que eu quero, com as minhas vontades. E ele então, ele adverte, mas ele nos ensina. Aí olha ele chamando a atenção daqueles irmãos lá, vocês que têm essas pretensões e vão fazer nisso, vocês, né, vão lá, vocês têm sempre dizendo essas coisas que nós vamos ganhar, vamos fazer negócio. Vocês são tão pequenos que vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Você sabe, irmão, o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos? Quão dirá o amanhã? Quão dirá o ano que vem, 2026, e assim sucessivamente? Não sabemos nada. A nossa vida está nas mãos de Deus. Que bom! E para nós que temos a esperança em Cristo, na salvação, que somos salvos em Cristo Jesus, o amanhã já não importa tanto. Porque o que acontecer amanhã, Deus está no controle, Deus esteve ontem, Ele está hoje, e Ele vai estar amanhã. Ele vai estar em 2026, 2030, isso é contagem minha e sua, Deus é atemporal, irmão. Ele não é preso, Ele não é limitado assim como eu e você. E se não tomarmos também um cuidado, queremos limitar o Criador de todo o universo, querendo dizer o que Ele pode e o que Ele não pode fazer, o que Ele deveria ter sido assim. É mesmo? Deveria? Nossa, você estava comigo lá quando eu estava criando todas as coisas, né? Deixar de ser meninos e aprender a entender que a nossa vida é como um sopro. Quantos irmãos amados nós já foram embora, já perdemos pessoas que amamos, e que pela nossa fé, estão com o nosso Senhor Jesus Cristo.
não sabemos nem o dia de amanhã o que vai acontecer. Não é para que não trazer uma mensagem de não ter esperança, mas ao contrário, é de colocarmos as nossas esperanças, os nossos sonhos, as nossas vontades sobre o controle daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Que mesmo quando para mim estiver dando errado, não vai estar dando errado, vai estar dando certo, porque está nas mãos e no controle daquele que sabe todas as coisas. Nós somos limitados. Aí ele ensina, ele fala, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você já parou para pensar que amanhã nós podemos não estar mais aqui? Ama hoje o seu irmão. Ama hoje a sua família. Não deixa para amanhã não, irmão. Abraça o seu filho, diga o quanto ele é importante para você, a sua esposa, o seu marido, o seu irmão em Cristo. Diga para Deus o quanto você é privilegiado de ser chamado filho dele, quanto amor ele teve e tem por cada um de nós. Sermos gratos pelo tempo que nós temos aqui. Eu não sei se é da vontade de Deus, mas a minha vontade não é partir por agora. Eu tenho sonhos, e tenho colocado na mão de Deus, eu tenho sonhos de ver os meus netos, e eu falo os meus no plural, porque é o meu sonho, é o meu desejo. Qual que é o seu desejo? Coloca na mão do Senhor, coloca a sua vida toda nas mãos daquele que é capaz, que é poderoso para cuidar de você. Ele diz, né, que você logo se dissipa, ao invés de dizer, né, disso, de ficar dizendo que vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, não é apenas aquele chavão, sabe, irmão, aquele chavão de crente, se Deus quiser, mas às vezes você não está nem consultando nada, lá dentro você já resolveu. Se Deus te der um não, você vai sair magoado, machucado, chateado, choramingando, porque somos caprichosos demais com algumas coisas, queremos que saia tudo da maneira que eu e você planejamos. Como o João falou na semana passada, o ano passado, esse ano agora, que as coisas passadas e as coisas que aconteceram, muitas coisas boas no reino de Deus, muitas coisas boas aconteceram, muitos irmãos têm sido curados, porque nós cremos que Deus é poderoso para curar aquilo que Ele quiser. Perdemos muitos, mas também foi da vontade de Deus. Muitas coisas que eu e que você não queria que acontecesse, aconteceram. E agora, nós almejamos, né, que se Deus continuar cuidando e nos dando vida, que para nós vai virar um calendário. Nós vamos passar, e isso é interessante. Ciclos da vida, e passando, vamos passar, entrar no novo ano. Que eu e você, venhamos entrar esse ano com gás, com muita expectativa, com muita esperança, com muita vontade de ser servos do Deus Altíssimo, muito desejo no coração de entender que nós não temos o controle da nossa vida, que nós estamos aqui de passagem, mas que enquanto estivermos aqui, nós queremos somar, nós queremos que a palavra de Deus seja espalhada, nós queremos que o amor de Cristo seja conhecido. Quando as pessoas olharem, quando você olhar para mim, você vai ver falhas, você vai ver defeitos, porque tem. Mas você também tem. Não adianta vocês querer esconder. Porque às vezes, né, colocamos no domingo, né, Cláudio? Aquela roupa, falamos das vestimentas, né? Mas a primeira vestimenta, irmão, ela tem que estar aqui dentro. Eu posso estar aqui com a minha melhor roupa. Não estou dizendo para que você coloque a sua pior, porque a que você está aqui hoje é a melhor que você colocou, tenho certeza disso. Mas se aqui dentro estiver podre, não adianta nada. Sepulcro caiado
bonitinho por fora, mas podre por dentro. Não tem temor, faz por fazer, é o dono de si, é o dono da verdade, egoísta. A minha vontade aqui tem que prevalecer, acima da vontade de todos os irmãos. Se a minha não prevalecer, vou ficar chateadinho, magoado. Mas a roupa está impecável, a beca está maravilhosa. Mas primeiro, revista-se da armadura de Deus. Ela é o que faz toda a diferença em nossas vidas. Ele fala, em vez, de dizer isso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Em 2026, se o Senhor quiser, nós vamos ter uma agenda lotada, uma agenda para a honra e glória do Senhor. Os ministérios, como o João falou aqui, mas a todo vapor para a honra e glória do Senhor. Os irmãos servindo a Deus com alegria, não por imposição, ou para ser, ao invés de ser servos, ser visto de forma alguma. Que isso seja o desejo do nosso coração. Muitas das vezes as coisas vão acontecendo e achamos que estamos no controle, e as coisas vão passando muito rápido, e ele adverte que, ao mesmo tempo, ele nos ensina, porque é se Deus quiser. Mas muitas das vezes, mas o meu tempo está muito corrido, estou numa correria, não tenho tempo para nada. Continue assim, irmãos, e vocês vão ver onde é que vocês vão parar, onde que eu vou parar. É a correria do trabalho, não é? Que tem adoecido muita gente. É a correria do dia a dia. Não tenho tempo para nada. Eu vejo pessoas subindo escada, pegando ônibus e comendo, porque o tempo está muito curto. Não assenta para tomar uma refeição, porque o tempo é muito, as coisas têm que acontecer muito rápido. E nós estamos numa geração que você dá um clique, você tem tudo na sua mão, e que achamos que nós somos assim, e nós não fomos feitos para isso. Nós temos que ter tempo de parar diante do Criador, de contemplar tudo o que Ele fez, de ser grato por tudo que Ele fez. Muitas das vezes não conseguimos contemplar, Mauro Lúcio, a beleza das árvores, a época dos ipês. Por quê? Correndo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que pagar, eu tenho que fazer isso. E vai vivendo assim. Quando a doença chega, meu irmão, aí você já não tem mais prazer em ver as árvores, em ver a beleza das coisas que Deus criou para nós. Não tem prazer, não tem alegria em parar com a sua família na sua casa, dar boas risadas. Por que não? O seu tempo é muito curto, eu tenho que ir lá, eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, ame os seus. O ministério começa dentro da sua casa, cuida dos seus. Como é difícil cuidar dos nossos. Porque lá, eles conhecem o Ronaldo sem a blusinha verde e a calça preta, eles conhecem o Ronaldo por inteiro. Sabe os pontos fracos, sabe aonde o calo aperta, sabe das dificuldades. E assim dentro da sua casa também, irmão. Seus filhos, a sua esposa, conhecem você melhor do que cada um de nós aqui. Correria, não tenho tempo para nada, nem para entregar os meus planos e os meus projetos nas mãos do Senhor, daquele que é soberano, porque eu estou correndo demais. Se continuarmos assim e não pararmos, aonde é que vamos chegar? Crianças que têm sido criadas em lares, na correria, vão se tornando adultos doentes. Muitas das vezes as pessoas precisam de um ouvido, um irmão precisa que você o visite, você ouça, você ligue, você fale alguma coisa, mas eu não posso, André, porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Irmão, eu estou falando e estou ouvindo, e dá uma vergonha.
dá uma vergonha de, às vezes você teve oportunidade, você não fez, aí você chega no domingo aqui, aquele irmão que contava com você, até com uma ligação sua, e você simplesmente, Marcelo, não teve tempo. Aí ele olha nos seus olhos, você, irmão, está tudo bem? Como é que você está? Está bem? Estou bem. Temos um problema de sempre dizer, principalmente os homens, que está tudo bem, mesmo quando não está. E você sabe que você poderia ter feito a diferença durante a semana, mas você não tem tempo. Os dias são muito corridos, tenho que fazer meus planos. Tolo, você não sabe nem se vai amanhecer. Aquela parábola lá, né, de Lucas, que ele fala que ele estava tão feliz que agora ele tinha tanta coisa que ele ia quebrar os seus celeiros, ia aumentá-lo, ia colocar mais mantimentos, mais coisas, e isso acontece conosco, não é no nosso celeiro, é na nossa vida. Eu quero mais conhecimento, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, e deixamos muitas vezes o básico, que é o amor. Irmãos, você pode fazer tudo, eu posso fazer tudo. Coríntios fala que sem amor nada valerá. Então, para que 2026 nós venhamos pedir a Deus que tenha misericórdia e nos dê sabedoria de colocar os nossos planos debaixo da soberania dele. Que aquilo que acontecer ou não, termos a certeza de que é da vontade dele. Para que ele nos ajude a ter tempo. Porque ele é dono de todo o tempo. É ele quem nos dá a vida. Para ter tempo para cuidar dos nossos. A olhar com olhar de amor e de misericórdia. E não vivermos achando que nós temos o controle de toda a situação. Que Deus nos abençoe. Vai ter mais um cântico? Peço à igreja que possa ficar de pé. Nós vamos estar orando a Deus. Vou pedir ao pastor Carlos, que possa orar encerrando, por favor. Obrigado ao Pai, porque o Senhor tem nos aceitado como somos e como nós estamos. Obrigado ao Pai, por estarmos direcionando nossos planos diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que venha estar nos usando conforme a Tua vontade. Que realmente, ó Pai, podemos ser servos melhores 2026 que fomos 2025, ó Pai. Que o Senhor continue cuidando do Teu rebanho, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando cada servo que o Senhor colocou como cabeça do seu lar. Que o Senhor continue abençoando cada esposa que tem sido auxiliadora na vida desses homens, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando os nossos jovens, Senhor Deus. Que o Senhor realmente continue abençoando as nossas crianças, para que eles possam crescer em entendimento e sabedoria nessa sã doutrina, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada um dos céus que tem se colocado à disposição para estar abençoando o Teu reino, ó Pai. Nos leve, ó Pai, para os nossos lares. Que nós possamos, ó Pai, ter uma semana abençoada diante do Senhor. Em Cristo Jesus eu lhe oro agradecido agora e sempre. Amém, Senhor Deus. Irmãos, rapidinho aqui, não deixa eu ser egoísta, não. O nosso irmão Jaime, e juntamente com a Ariane, ele trouxe